Bom, vamos começar a conversar. Se alguém chegar no meio do caminho, a gente retoma se for o caso, ou então vai estar o vídeo lá no Moodle para vocês, para o pessoal que não acompanhou e para vocês também, se quiserem ver de novo, vai estar lá disponível para vocês. A ideia da aula de hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre parte de fonte, então, como é que a gente faz para estilizar as fontes do nosso site, então, como é que eu faço para mudar a cor, como é que eu faço para mudar o tamanho, como é que eu faço para mudar a família da fonte. Então a ideia é que a gente consiga fazer essas alterações de texto utilizando o CSS, que é a ferramenta que a gente está utilizando agora. Então, primeiramente a gente vai ver em duas partes. Então, uma delas a gente vai falar sobre as propriedades textuais, que a gente chama, tá? E a segunda a gente vai falar então sobre fonte realmente, que aí a gente, nas textuais entram se é itálico, negrito. Não, isso era a fonte. Se a cor, algumas coisas a respeito do texto, realmente. E no fonte, aí sim, a gente vai ver itálico, negrito, como é que faz para mudar o tamanho da fonte, como é que faz para mudar a família da fonte e por aí vai, tá? Bom, então, dois tipos de propriedades para a utilização de textos, tá? A gente tem aquelas que mexem com as características do texto em si, e aquelas que permitem que a gente altere a fonte do texto. Então, qual é a fonte que eu estou utilizando, tamanho, esse tipo de coisa, tá? Basicamente, as propriedades que mexem com o estilo da fonte, as características dela, a gente pode alterar a cor do texto, o alinhamento, a decoração, que eu vou falar depois para vocês o que é, a transformação, espaçamento, sombras. Então a gente tem como fazer uma série de modificações nessa fonte, nesse texto, para que ele fique da forma como a gente quer, tá? Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é a propriedade color, tá? Ela permite mudar a cor da fonte que está sendo mostrada na tela, tá? Então, basicamente, ela funciona como o background color aquele, só que o background modificava a cor de fundo e a cor vai mudar a cor do nosso texto em si, tá? Então, ele aceita da mesma forma lá o nome da cor, o código hexadecimal da cor, então o código do RGB da cor, e a gente tem o código RGB. Lá no background a gente tinha o RGBA, lembram? Que fazia, que mudava a opacidade, então eu permitia que eu visse coisas que estavam atrás daquele background. Na cor o RGBA não funciona, justamente porque não tem por que tu botar opacidade num texto normalmente, tá? Mas o RGBA não funciona na cor. Então a gente pode usar essa propriedade cor juntamente com o background color. Não tem nada a ver uma coisa da outra, tá? O background ele muda a cor de fundo do nosso texto e a cor, o color vai mudar então a cor do texto que vai sobre esse fundo, no caso, tá? Assim, então, a gente consegue aumentar a utilização do texto. Só que tem que tomar cuidado com umas coisinhas, tá? Não sei se eu boto isso no próximo parágrafo, não. Tem que tomar cuidado com algumas coisinhas, que às vezes a gente tenta botar um background de uma cor um pouco mais forte, mais vibrante, vamos botar assim, e aí a gente tem que tomar cuidado com a cor que a gente vai colocar no texto, porque senão a gente tem um problema muito grande de contraste, tá? Se as coisas são muito fortes, assim, muito vibrantes, às vezes tu não consegue enxergar o texto que está sobre aquela fonte, sobre aquele background, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Buscar sempre os extremos, vamos botar assim, do contraste. Então, se eu vou colocar o fundo preto, eu coloco as letras em branco, por exemplo. Se eu vou colocar o fundo em azul, eu coloco as letras em amarelo, que faz um contraste grande. Se eu colocar o texto em azul e o texto, não, o background em azul e a cor do texto em vermelho, fica horrível de enxergar, porque o contraste deles, os dois são gritantes e aí acaba dando esse tipo de problema. Então tem que buscar sempre, quando for fazer essa harmonização do site de vocês entre o background e a cor do texto, para que tenha um contraste e o teu usuário consiga visualizar aquela informação de forma correta, tá? Porque às vezes tu usa, até é complicado essa parte de escolher a cor do texto, porque às vezes tu quer usar uma imagem como fundo, e aí tem partes do texto que ficam da mesma cor da imagem, ou cores muito próximas na linha de contraste, e aí
fica horrível de ler o texto. Então tem que tomar cuidado quando for criar esse tipo de coisa. Uma vez eu trabalhei num projeto que era do próprio IF, lá da RoboShark, lá em Charqueadas, que eles queriam que eu botasse o robô lá, o tubarão robô lá como fundo, que era o logotipo, vamos botar assim, do evento lá. E aí a gente escreveu o texto todo em cima e tinha partes do texto que tu simplesmente não conseguia ler, porque ficava em umas partes do tubarão que eram mais escuras, e eles queriam o texto em preto, assim, ó, foi horrível. No fim das contas, a gente acabou convencendo eles a não botar aquele logotipo, deixar com uma cor mais homogênea, que aí ficou mais fácil de conseguir enxergar o texto em toda a extensão dele, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Quando for utilizar cores, buscar cores bem contrastantes para a gente conseguir enxergar bem o texto que está sendo exposto naquela página. Bom, aí a gente tem a parte de alinhamento, tá? A parte de alinhamento é basicamente como é que o meu texto vai estar perante o box que está ocupando, tá? Lembra que a gente tem os box level lá, então, que a gente tem um nível que ocupa toda a largura que ele tem disponível, no caso, se for um título, por exemplo, dentro do body, ele vai ocupar todo o espaço do body, tá? E a gente tem a propriedade que verifica o alinhamento vertical. Esse alinhamento vertical é um problema muito grande, porque normalmente tu tem que usar outras propriedades para dizer qual é o tamanho do box para tu poder alinhar esse texto dentro desse box. Depende de mais algumas coisas que a gente ainda não viu. Se eu não me engano, na próxima aula a gente já vai ver essa parte de tamanhos e posicionamentos, aí a gente consegue ver esse alinhamento um pouco mais claro, tá? Mas no momento hoje, tanto se tu botar o alinhamento vertical no top, no bottom ou no centro, ele vai ser praticamente a mesma coisa, porque o nosso box lá ele vai ter um tamanho e ali dentro a gente não vai ter muito o que modificar o alinhamento dele, tá? Então a gente tem dois tipos de alinhamento, o text align, que é o alinhamento na horizontal, então se eu quero na esquerda, no meio ou na direita, e a gente tem o vertical align, então, que é na vertical, se eu posso ter no topo, no meio ou embaixo, tá? E a gente tem então a propriedade direction, que para nós é muito pouco usual, tá? Mas tem algumas línguas que utilizam a escrita da direita para a esquerda. A nossa aqui é da esquerda para a direita, que é o padrão dessa propriedade, mas a gente pode, em alguns casos, querer que nosso texto fique escrito da direita para a esquerda, e aí a gente tem essa propriedade que permite fazer isso, tá? Então, a propriedade text align, a gente aceita 4 valores específicos, tá? Então, eu posso estar à esquerda, com left, ao centro, no meio da minha página, ou à direita, com right. Além disso, a gente tem, então, o justify, tá? Que justifica o texto. Então, quando não tem uma quebra de linha forçada, vamos botar assim, ele vai vai alinhar o texto, vai aumentar o espaçamento entre as palavras para que ele ocupe toda a largura do objeto, tá? E o vertical align, então, ele permite esses 3 valores. Então, top, que é no topo da página, o middle, que é no meio da página, e o bottom, então, que fica na parte de baixo da página, tá? E o direction, como eu disse para vocês, ele aceita 2 valores, então LTR, que é o padrão da esquerda para a direita, e o direction é RTL, então right to left, que é o padrão que não é muito comum para nós aqui, mas que em outras línguas acontece, então por isso foi acrescentada então essa propriedade, tá, dentro do nosso CSS. Muito pouco usado aqui no Brasil, principalmente nas línguas português, espanhol, inglês, todos eles são da esquerda para a direita. Mas a gente tem algumas línguas que são mais do Oriente, lá que eles escrevem da direita para a esquerda, tá? Outra propriedade que a gente tem, então, para utilizar, é o text decoration, então, que muda a decoração do nosso texto, tá? O padrão dele é none, então, sem decoração, tá? Que é esse texto assim normal, escrito, que não aparece nenhuma decoração naquele texto, vamos botar assim, tá? E aí a gente tem 3 tipos de decoração, tá? A decoração com overline, então ele coloca uma linha acima do texto, então meu texto está aqui, ele coloca uma linha como se fosse um sublinhado, só que na parte de cima,
tá? A gente tem o underline, então, que é o sublinhado, então coloco o meu texto com uma linhazinha abaixo do texto, e a gente tem o line through, tá? Que serve para riscar o nosso texto. Então, no meio da fonte, a fonte está aqui assim, e a linha fica bem no meio da nossa fonte, tá? Então, ele risca a fonte no meio. Então, estão os 4 valores aceitos no text decoration, tá? O none é o padrão, então por padrão é não tem decoração, a não ser quando eu coloco o link por padrão tem a linhazinha embaixo, então ele tem por padrão underline, a gente pode colocar que a gente não quer aquele link com underline, por exemplo. Se eu não me engano, tem uma atividade de vocês hoje que pede para vocês fazerem isso. Aí a gente tem uma outra propriedade que também a gente pode utilizar, que é a propriedade text transform, que ela transforma o texto que vocês colocaram na página em letras maiúsculas, em letras minúsculas, ou o capitalize. O capitalize eu vou explicar para vocês o que é. Ele bota a primeira letra, se eu não me engano, de cada palavra, quando a gente faz o teste aqui, de cada palavra do nosso texto com a letra maiúscula, tá? O text transform, então, ele aceita os valores uppercase, coloca tudo em caixa alta, então tudo em letras maiúsculas. O lowercase, então, que ele transforma tudo em caixa baixa. E o capitalize, então, que ele capitaliza o nosso texto. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Como é que fica esse cara. Deixa eu ver aqui. Bom, tá aqui o meu P. Tem que... text transform capitalize. Ele coloca cada palavra, a primeira letra de cada palavra como letra maiúscula, tá? Eu posso botar lowercase, então transforma tudo em minúscula, e eu posso colocar o uppercase, que coloca tudo em maiúscula, tá? Então, eu vou colocando conforme eu preciso, tá? Então, ele aceita esses 3 valores para serem utilizados. Existem 4 propriedades, então, que permitem a gente alterar os espaçamentos do nosso texto, tá? Então, eu posso alterar o espaçamento entre cada caractere, eu posso aumentar o espaçamento entre as palavras, eu posso aumentar o espaçamento da linha, então, quanto eu quero que ele fique uma linha da outra. Então, eu consigo mudar uma série de espaçamentos, tá? As propriedades são o text dent, que aumenta a indentação lá. Lembra quando a gente vai escrever uma redação, que a primeira linha do parágrafo tem que ter um espaçamento lá, e essa text dent, então, ele permite adicionar esse espaçamento na primeira linha, então, do nosso parágrafo, tá? A gente tem o letter space, então, que permite fazer, alterar o espaçamento entre as letras, tá? Inclusive, eu posso colocar quase uma letra por cima da outra. A gente tem o line height, então, qual é a altura da linha que a gente vai utilizar. E a gente tem o word spacing, que aí é o espaçamento entre as palavras. Então, o text dent, ele permite fazer a indentação do nosso código, do nosso texto, do nosso parágrafo. Ele vai pegar a primeira linha do nosso parágrafo, ele vai dar um espaçamento no início. É como a gente faz numa redação, coisa parecida, que a gente coloca lá a primeira linha do parágrafo com um espaçamento maior do que as demais, tá? Então, avançou e não era para avançar. Eu posso vir aqui e dizer, deixa eu tirar esse text transform, text ident, vamos colocar 20 pixels. Ó, ele dá uma modificada no espaçamento. Por padrão ele é assim, coladinho, e eu aumentei o espaçamento da primeira linha. As demais ficam tudo como tá, tá? E eu posso colocar esse valor, utilizando aqueles valores que a gente viu na primeira aula do CSS. Então a gente pode colocar EM para dar um espaçamento lá na medida aquela utilizada lá. A gente pode usar em pixels, a gente pode usar em centímetros, a gente pode usar aqueles valores, pode usar até um percentual se quiser, não é muito comum, mas dá para usar. Então a gente pode usar aquelas medidas que foi passada lá na primeira aula que a gente falou do CSS, tá? Aqui. A gente tem o letter space, então, que modifica o espaçamento entre os caracteres. Então, se eu tenho é o espaço que eu tenho entre uma letra e outra, tá? Eu posso colocar valores positivos, que eu aumento esse espaçamento, e eu posso colocar valores negativos,
que na verdade eu diminuo o espaçamento, tá? Então a gente tem aqui, vou deixar assim mesmo, letter spacing, 3 pixels. Opa, o que houve aqui? Ah, faltou eu botar a unidade aqui, por isso está dando erro. Então a gente tem um espaçamento entre as letras, ó. Reparem que aqui o texto está normal e aqui ele está com espaçamento maior. E conforme eu vou aumentando, ele vai aumentando o espaçamento entre as letras, tá? Por padrão, ele vem como 0, tá? E eu posso colocar, inclusive, valores negativos, que aí ele começa a colocar uma letra por cima da outra. Fica horrível para ler, mas é possível fazer isso, tá? Não era feito isso. Tá. A gente tem, então, outra propriedade para mexer na altura da linha, então, line height, que diz qual vai ser a altura que eu estou utilizando entre as linhas do meu código, tá? Na verdade, a altura da linha que a gente tem. O valor padrão dele é 1, então o tamanho da linha é 1, e eu posso aumentar ou diminuir esse valor colocando valores maiores do que 1 para aumentar o espaçamento e menores do que 1 para diminuir esse espaçamento, tá? A altura da linha. Lembro que vocês não devem ter feito nenhum trabalho que exigiu formatação do documento de vocês, mas quando vai fazer um trabalho científico, um trabalho que o TCC de vocês, por exemplo, quando vocês forem fazer lá no 4º ano, vocês vão ter que fazer ele com espaçamento de 1,5, tá? Esse espaçamento de 1,5, se quisesse utilizar, seria 1.5 lá no HTML, tá? Claro que vocês não vão fazer isso, porque vocês vão escrever lá no Word ou em outro aplicativo que vocês consigam escrever o texto, mas se vocês fossem fazer em HTML, vocês poderiam colocar 1.5 aqui e ele daria o espaçamento de 1,5 dentro do texto de vocês, tá? E a gente tem, então, uma outra propriedade que é o word spacing. Então, é o espaço, que seria o espaço em branco, o tamanho do espaço em branco dentro da nossa página, tá? Então, a gente tem o espaço entre uma palavra e outra, um espacinho lá, uma tecla de espaço que vocês deem, e eu consigo dizer qual é a largura desse espaçamento, tá? Deixa eu vir aqui, deixa eu tirar esse letter spacing daqui. Aqui. Word spacing. E aí eu consigo colocar valores aqui dentro. Então eu aumento o espaçamento entre as palavras, tá? E aí eu consigo aumentar e diminuir. E também dá para botar valores negativos. Ele começa a diminuir o espaçamento entre as palavras, de novo ele começa a aglomerar as palavras de forma que não dá para ler, tá? Mas se eu quiser diminuir o espaçamento, eu consigo fazer esse tipo de coisa, utilizar valores negativos e ele diminui o espaçamento entre as palavras. E a gente tem uma propriedade que é legal, mas tem que tomar cuidado também quando for utilizar, que é o text shadow, tá? Que é a propriedade que faz uma sombra na nossa frase, tá? No nosso elemento, na verdade. Faz uma sombra somente em texto, tá? Tem uma outra propriedade que é só shadow, que a gente vai ver provavelmente na próxima aula, que ela faz em objetos, imagens, esse tipo de coisa. Mas quando eu quero fazer a sombra em texto, eu utilizo o text shadow, porque ele dá o formato da fonte. Os outros só dão um formato quadrado, então não dá para tu fazer com fonte, só o shadow. Tá? O text shadow, então, é o que ele faz. Ele pega a fonte e faz esse sombreamento, tá? Basicamente, a gente passa alguns valores para ele, então. O primeiro valor é o deslocamento, eu nunca sei se é o vertical ou se é o horizontal, mas ele dá um espaçamento, por exemplo, num primeiro momento, é como se a sombra estivesse exatamente atrás. Se eu colocar como 0 ali, é como se a sombra estivesse exatamente atrás do meu texto. Conforme eu vou aumentando isso, ele dá um espaçamento. Eu não me lembro se o primeiro é lateral ou para baixo. Agora a gente vai fazer o teste ali, a gente já vê, tá? Mas um deles, o primeiro, é para frente ou para baixo, e o segundo é o outro. Se um é para frente, o outro é para baixo. Agora a gente já faz o teste ali. O terceiro, então, é o quanto ele vai esfumaçar essa sombra, tá? Então, se eu deixar com o valor 0, ele vai ficar como se fosse uma cópia do nosso texto original. E o último parâmetro que a gente passa, então, é uma cor, que aceita também o RGB, aceita um código hexadecimal e aceita o nome da fonte, e eu consigo fazer essa sombra ser colorida, tá?
Um problema muito grande, se a gente faz o text shadow, em cima de textos grandes, vou botar o PX aqui, senão não dá certo. Em cima de textos grandes, fica bem ruim de ler, tá? Então tem que tomar cuidado. 20 pixels. 20 pixels, ó. O primeiro, ele faz a modificação na horizontal, então já descobrimos, e o segundo faz na vertical, tá? Então, ó, eu vou baixando ele aqui e vou aumentando ele para um lado ou para o outro, e ele vai deslocando essa sombra, tá? Se eu não colocar os valores da cor e do sombreamento, do esfumaçamento, na verdade, ele fica exatamente como se fosse uma cópia. Quando eu boto em textos grandes, fica ruim por causa desse tipo de coisa aqui. O ideal é tu pegar assim, por exemplo, eu quero colocar num título. Aí sim, aí fica legal. Porque daí tu consegue botar aqui um text shadow, por exemplo. Opa. Text shadow. 10 pixels. 10 pixels. Ó, ele fica uma sombra legalzinha ali embaixo. E eu posso simplesmente colocar uma cor aqui e ele já vai me aceitar como sendo a sombra. Então, o que está em vermelho ali é a sombra, o que está em preto é o meu texto original, tá? E eu posso, aqui está como se fosse só uma cópia, tá? Se eu quiser esfumaçar ele, eu posso botar aqui, por exemplo, um valor, ó. Ele vai modificando conforme... Opa, eu botei aqui, ao invés de mudar ali. Ele vai modificando essa sombra para ela ficar mais opaca ou mais esfumaçada ou mais rígida, vamos botar assim, e aí eu consigo fazer essa sombra ficar da forma que eu quero, tá? Outra coisa, ele permite que eu faça duas sombras. Se eu vier aqui e colocar uma vírgula, menos 10 pixels, menos 10 pixels, ó, ele já botou uma outra sombra para cima ali, tá? Vou colocar o mesmo esfumaçado de 10 pixels, só que eu vou colocar a cor azul. Opa. Ó, então eu tenho uma fonte para baixo ali, que é vermelha, e uma outra fonte para cima, que é azul, tá? E eu posso colocar mais sombra se eu quiser. Fica horroroso isso, tá? Fica feio para chu, mas permite que vocês façam isso. Coloquem várias sombras, só vão separando elas por vírgula, e aí vocês vão colocando lá o deslocamento para horizontal, depois o deslocamento vertical do texto. Ele aceita positivo e negativo, então quando eu boto o negativo no deslocamento horizontal, ele vai para a esquerda, quando eu boto positivo ele vai para a direita, e no vertical eu consigo colocar o positivo vai para baixo e o negativo vai para cima, tá? E aí eu consigo colocar, então, essa sombra da forma que a gente precisa, tá? Fazendo uma sombra bem esfumaçada, com uma cor mais amena, não vermelho e azul, dá para ficar legal, fica bonito, tu consegue enxergar o texto bem, então não vai atrapalhar o texto, mas aí vocês imaginem fazer esse tipo de coisa que está aqui embaixo, ó. Fica horroroso de ler, tu não consegue ler nada por causa da sombra que está atrás, então o ideal é tu fazer em textos pequenos, assim, títulos, esse tipo de coisa, tu consegue fazer uma sombrinha para deixar bonitinho, sem atrapalhar a leitura do usuário. Bom, falamos então das partes dos textos, vamos para a parte de fontes então, tá? Nesse tipo de propriedade a gente pode alterar então família, a gente pode alterar o estilo e a gente pode alterar o tamanho da fonte, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é como é que a gente faz para alterar a família da fonte. A gente utiliza a propriedade font family, tá? Mas para a gente entender bem como é que funciona essa parte das famílias das fontes, a gente precisa saber qual é a diferença entre as famílias, qual é a diferença, como é que eu sei, por exemplo, o que é uma fonte sans serif, o que é uma fonte serif, e por aí vai, tá? Basicamente, a gente tem esses 5 tipos genéricos de famílias de fonte, tá? A gente tem as fontes serif, então, que são aquelas que têm os tracinhos no final das letras, assim. Nesse caso aqui é uma fonte serif, ele tem um risquinho para um lado, ele tem um risquinho para baixo aqui. No final da fonte, ao invés de ser uma coisa dura que termina a fonte, simplesmente, ele dá faz uma abertura para deixar um pouco mais bonita a fonte, tá? Dá um ar mais formal, mais elegante para a fonte.
A gente tem as fontes sans serif, então, que é sem a serifa, tá? Que são as fontes retas, tá? Então ele termina a fonte ali realmente, ele não tem esses traços anexados que a gente chama, tá? Elas criam um visual mais moderno, mais minimalista, então a gente tem essa possibilidade de ter uma coisa mais que está muito na moda hoje, assim, mais industrial, mais pesado, tá? A gente tem as fontes monospace, então, que quer dizer que todas as fontes vão ter a mesma largura, tá? Então, eu tenho que esse espacinho, esse tamanho da minha fonte aqui vai ser o mesmo tamanho deste cara aqui e deste cara aqui, tá? Elas criam uma aparência mais mecânica, então, porque como tudo tem o mesmo tamanho, como se fosse feito uma caneta lá específica e tu fez o desenho em todo ele, tá? A gente tem, então, as fontes cursivas, que são fontes que tentam imitar a caligrafia humana, então é como se aquelas letras mais... são as letras juntas, como se o humano estivesse realmente escrevendo, e aí a gente tem as fontes fantasy, tá? Que são as fontes decorativas, e aí aqui entra praticamente tudo, o resto do tipo de fonte entra no tipo fantasy, tá? A gente tem fonte que coloca animais no lugar das letras, a gente tem fontes que mudam a formatação do caractere para fazer, por exemplo, eu vi uma vez que era as bandeirinhas de uma festa junina, então ele colocando cada caractere dentro de uma bandeirinha, e aí ficava como se fosse uma linha esticada com as bandeirinhas, com as letras dentro. Então tem, assim, ó, N fontes que utilizam esse tipo genérico, tá? Mas por que vocês precisam saber disso aqui? Porque basicamente, quando vocês forem utilizar as fontes na propriedade fonte family, vocês têm que passar para ela quais os tipos de fonte que vocês estão utilizando, tá? Então, por exemplo, se eu vou utilizar fonte serif, eu tenho que passar... na verdade, não é que tenha, mas por padrão se passa 2, 3 tipos de fonte possíveis, tá? Por quê? Porque quando a gente trabalha com a web, navegação na internet, a gente depende do navegador do usuário, do sistema operacional do usuário. Então, se eu boto lá que eu vou utilizar uma fonte, por exemplo, sei lá, Helvética, tá? Helvética até tem quase todos os navegadores, mas se eu pegar uma fonte que... essa Brush Script aqui não é muito comum, tá? Se eu pegar uma fonte Brush Script e dizer assim, não, meu site tem que usar a fonte Brush Script, porque senão vai quebrar tudo. Muitos usuários não vão conseguir carregar o teu site, tá? Eles não vão conseguir visualizar a informação que está no teu site da forma como tu queria. Por quê? Porque isso não é uma fonte muito comum de estar instalada nos computadores, tá? A menos que tu vá lá e instale essa fonte de propósito, vamos botar assim, não é uma fonte que vem junto com o Word, não é uma fonte que vem junto com o sistema operacional já. Então, tu depende de uma instalação de uma fonte, tá? Então, normalmente, quando tu faz esse tipo de coisa, assim, eu vou utilizar uma fonte que não é muito comum, eu vou utilizar Times. Times é normal, tudo que computador tem o Times. Arial, todos os computadores têm. Lucida, quase todos têm. Então, dependendo das fontes que vocês forem utilizar, não precisa colocar um conjunto de fontes. Tu usa uma só e ele já aceita. Mas, por padrão, foi colocado que normalmente a gente coloca 2 tipos de fonte e, por último, a gente coloca o tipo genérico da fonte. Por quê? Eu vou lá e vou tentar. Por exemplo, eu quero que o meu site use Times New Roman. Mas se não tiver Times New Roman, pode ser Georgia. Se não tiver Georgia, aí pegar qualquer fonte serif lá que vai ficar com uma aparência mais ou menos aproximada com o que eu queria, tá? Então a ideia é que tu passe mais de um nome de fonte que utiliza esses caras aqui, tá? Eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre as fontes do Google, tá? Eu não quis falar aqui porque é bem extenso essa parte, e aí a gente poderia se perder e eu não conseguiria passar todo o conteúdo que eu tenho que passar para vocês. Então eu vou fazer um videozinho gravando só falando sobre a fonte do Google, que aí vocês ali tem 500 milhões de tipos de fonte que vocês podem utilizar para web, é muito tranquilo de usar, tá? E aí sim fica muito mais fácil de trabalhar, porque com a fonte do Google eu garanto que vai ser aquela fonte e não tem que carregar nada no computador, tá? Porque daí ele carrega um documento na web que carrega aquele formato, a formatação daquela fonte, e eu consigo utilizar ela sem precisar instalar no computador. Deixa eu ver aqui.
A Maria Fernanda perguntou, então, quando eu importo uma fonte do Google Fonts, ele também tem chance de não carregar? Não. Essa é a grande vantagem do Google Fonts, que ele fica hospedado no servidor. Quando eu preciso carregar, eu vou lá no Google Fonts, carrego a formatação da fonte e ele consegue, então, trabalhar só com essa formatação e montar o site como eu quero, tá? Mas o Google Fonts tem alguns problemas, tá? Normalmente, quando a gente utiliza o Google Fonts, ele também te fornece algumas fontes padrão, vamos botar assim, tá? Então, se eu quero usar uma fonte lá que usa serif, ele vai estar lá o nome da fonte do Google, uma fonte Times New Roman, por exemplo, e por último serif. Por quê? Porque o usuário pode querer carregar meu site e num dado momento não conseguir conectar com o servidor do Google para baixar a formatação da fonte. Aí ele tem que usar uma fonte local, tá? E isso pode causar alguns problemas, tá? Mas isso aí eu vou fazer, como eu disse, é uma parte um pouco grande, um pouco complexa, então eu vou fazer um vídeo específico sobre o Google Fonts, vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, tá? Porque daí vocês têm, a gente fala o básico aqui hoje, e aí depois eu aprofundo como é que funciona o Google Fonts, e aí a gente consegue utilizar o Google Fonts quando a gente quiser trabalhar, tá? Normalmente, então, quando a gente vai utilizar o Font Family, a gente faz uma coisa desse tipo aqui, tá? Então, eu coloco o Font Family, passo os tipos de fonte, normalmente são 3, então eu passo lá Times New Roman, o Times e o Serif, tá? Então eu passei a fonte que eu quero utilizar no P1 lá, eu quero utilizar a fonte Times New Roman. Se por um acaso o computador não tiver Times New Roman, eu passo a fonte Times. Se por um acaso ele não tiver nenhuma das duas, pega qualquer fonte do tipo Serif, tá? Quando o nome da fonte tem mais de uma palavra, tá? Aqui Times New Roman, tiver espaço, eu sou obrigado a colocar as aspas no nome, tá? Porque senão ele vai entender Times New como se fosse coisas diferentes, tá? Então eu tenho que colocar as aspas quando eu coloco, são nomes compostos, que a gente chama, tá? Quando tem mais de uma palavra no mesmo nome, tá? Quando é um só, Arial, Helvética, Times, serif, sans serif, monospace, esse tipo de coisa, não precisa. Ah, mas se eu colocar as aspas no Times, vai ter problema? Não, ele vai interpretar como sendo Times normal, tá? A única coisa é quando eu quiser colocar nomes compostos sem as aspas, dá problema, tá? Quando eu quero colocar um nome simples, com as aspas ou sem as aspas, não faz diferença nenhuma, tá? Inclusive, os tipos aqui padrão, que é o serif, sans serif, monospace, cursive, por aí vai, aí sim não, também não precisa, eu posso ou não colocar as aspas se eu quiser, tá? Então é dito que no HTML, tá, algumas fontes estão disponíveis em todos os computadores, tá? O Arial é uma delas, a Verdana, a Helvética, a Tahoma, a Troubleshoot MS, Times New Roman, Georgia, Garamond, Courier New, BrushScript MT. Essas aqui, elas estão disponíveis, é dito que estão disponíveis em todos os computadores, tá? É verdade em 100% dos casos? Não, pode ter alguns casos que algum computador não tenha uma dessas fontes, e aí tu vai utilizar aquele padrão com 3 tipos de fontes para que o próprio navegador escolha qual a que tem disponível naquela lista, tá? Se ele tiver a primeira, ele vai te mostrar a primeira e vai ignorar o resto. Se ele não tiver a primeira, ele vai buscar a segunda. Se ele não tiver a segunda, aí ele busca a terceira, que normalmente é o tipo genérico, e aí ele pega qualquer uma que ele tenha daquele tipo, tá? Até aqui tranquilo? Tudo tranquilo, sir. Beleza. Tá, então eu já disse isso aqui. Então, quando a gente especifica as fontes, normalmente a gente passa 2 nomes de fontes específicos e um deles, o último deles, a gente utiliza então a fonte genérica, que é o serif, sans serif, monospace, cursive ou fantasy, tá? Então a gente passa o valor que a gente quer lá e ele vai pegar qualquer uma das fontes que ele tiver instalada no computador com esse tipo para mostrar para o usuário. Bom, a gente tem duas propriedades, então a font weight e a font style, que servem para colocar o texto em itálico e negrito, tá? A font style, então, permite colocar ela em itálico. Na verdade, tem um outro nome que agora eu não me lembro, que deixa mais ou menos que nem o itálico, mas tem uma pequena diferença, tá? E a gente tem o font weight, então, que é para colocar a fonte em negrito utilizando o CSS. Então, a font style, ela permite, então, esses valores, tá? Então, normal, que é o padrão,
que é a fonte escrita normalmente, sem itálico, tá? A gente tem o italic, então, que bota as fontes daquele, nesse caso aqui, desse parágrafo em itálico, e a gente tem as fontes em oblique, tá? O oblique, então, é como se fosse uma fonte em oblíquo, é mais ou menos que nem o itálico, só que, se não me engano, ele é um pouquinho mais inclinado que o itálico, tá? Normalmente se usa o itálico ou normal, tá? Mas vocês sabem que tem mais uma possibilidade de utilizar. E o font weight, então, ele aceita dois valores, o normal, que é o padrão, e o bold, então, que é quando eu quero colocar esse texto em negrito. Então eu posso, para mim colocar ele em itálico e negrito, eu tenho que utilizar as duas propriedades, tá? Não tem como fazer itálico e negrito sem utilizar essas duas propriedades aqui. E acho que é a última coisa, mas não menos importante, é ela mesmo, o font size, então, que é o tamanho da fonte, tá? Novamente, eu posso utilizar todas aquelas unidades de medidas que foram passadas lá na primeira aula, tá? E eu passo a propriedade font size com um valor específico. E esse valor específico, depois, vai ser convertido, vai ser utilizado dentro do meu HTML para alterar o tamanho da minha fonte, tá? Eu posso colocar pixels, então, aqui eu coloquei que o meu H1 vai ter 40 pixels, eu posso utilizar o EM, então, 1.875 EMs equivale a uma fonte de 30 pixels, tá? E eu posso colocar em centímetros, inclusive, então quero dizer que a minha fonte tem 3 centímetros, a minha fonte vai ter 3 centímetros, tá? Então, eu posso utilizar qualquer um daquelas unidades de medida que a gente tem lá, possíveis no CSS, utilizando, então, o tamanho da fonte, tá? E dependendo do tamanho da fonte que eu utilizar, eu vou ter essa alteração lá no nosso HTML. Ok? Tranquilo até aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Ali no H2, se em vez de usar o EM, eu posso usar o pixel, Pode? já É que escrever direto aqui? aqui eu só quis dar um exemplo diferente, tá? Sim, Se sim, entendi. tu colocar esse 1.875 EM, é a mesma coisa que tu colocar 30 pixels. Ah, tá, entendi. Obrigado. Entendeu? Eu já coloquei o comentário aqui do lado mostrando o que isso quer dizer, porque normalmente isso aqui fica disponível para vocês escolher qual formatação que vocês quiserem, tá? 99% dos casos, as pessoas usam pixels mesmo. Eu quero utilizar 40 pixels no tamanho dessa fonte, até porque é um valor mais utilizado na computação. Então, tu utiliza lá, eu quero dizer que vai ocupar tantos pixels. E aí, se tu tem uma tela menor, por exemplo, um telefone, ele vai ocupar 40 pixels. Vai ser um pouco menor, mas vai ocupar exatamente 40 pixels do teu telefone. Se tu estiver usando um monitor, tu vai ter 40 pixels do monitor. Se tu estiver utilizando um telão, tu vai ter 40 pixels do telão. Então, ele vai modificar o tamanho da fonte em cima da quantidade de pixels que está disponível no equipamento, tá? Por padrão, é utilizado o pixels mesmo. Por padrão, não. O mais utilizado é o pixels mesmo, tá? Mais alguma dúvida? Bom, se não tem mais dúvida, então, vamos para as atividades, tá? Basicamente são 6 ou 7 atividades, não tenho certeza agora, mas que vai ser exatamente a mesma coisa que foi a anterior, tá? Eu passei um textinho para vocês podem simplesmente copiar esse HTML aqui ou digitar ele no computador de vocês, e eu quero, teve um pessoal que mandou isso aqui criando um documento CSS separado, tá? Eu digo para vocês que eu já criei a tag style aqui para vocês podem colocar o CSS aqui dentro mesmo, que aí vocês me enviam um arquivo só, fica mais fácil para mim avaliar, para mim corrigir, porque daí eu não tenho que estar procurando outro arquivo para corrigir, e para vocês também fica mais fácil de escrever, tá? Não que esteja errado da outra forma, tá? Quem quiser continuar mandando da outra forma, para ir se acostumando, vou aceitar também, mas se vocês quiserem escrever aqui dentro mesmo, fica mais fácil para vocês e para mim, tá? Então, basicamente, nesse primeiro aqui, eu quero que vocês peguem esse documento HTML e deixem o texto do corpo da página, então, dentro do corpo da página, vocês deixem o texto em vermelho e o texto do título H1 aqui dentro em azul, tá? Então, vocês vão deixar os parágrafos
o corpo da página com os textos em vermelho e o título em azul. De novo, então, documento HTML, esse aqui é o mesmo, tem uns que modificam um pouco. Vai utilizar, então, a tag style ali para deixar o elemento H1 centralizado e na cor verde, tá? Então, vocês vão ter que botar propriedades para deixar este H1 aqui centralizado na página e na cor verde o texto dele. Esse aqui é o que eu falei para vocês, então, a gente tem um link, esse link ele fica sublinhado em azulzinho lá, né? Eu quero que vocês deixem sem o sublinhado, vocês retirem o sublinhado dele, tá? Então, a ideia é remover o sublinhado daquele link que está ali dentro, tá? Esse HTML aqui é um pouquinho diferente dos outros, tá? Esse aqui, então, a ideia é que vocês utilizam a indentação, tá? Então, que na primeira linha, esse lorem y aqui fique com 20 pixels das demais. Este aqui, a ideia é deixar os elementos P, os dois elementos do parágrafo, em itálico, tá? A gente viu agora há pouco como é que faz isso. E esse aqui eu acho que é a última, não, tem mais uma depois. Utilizar tag style para deixar o corpo da página com tamanho de texto em 20 pixels e o elemento H1 com 3 EM, tá? Eu quero que vocês utilizem o EM, tá? Então eu solicitei, passei um valor aqui e eu quero que vocês utilizem ele para modificar o tamanho da fonte. E por último, mas não menos importante, usar esse HTML que eu passei para vocês aqui, deixar todos os elementos P com a seguinte configuração: itálico, 20 pixels e utilizando a fonte Verdana, tá? Lembrando, vocês têm que passar 3 fontes. Olhem lá qual é o tipo da Verdana, tá? O tipo genérico dela. Passem a Verdana, passem uma outra qualquer e, por último, coloquem o tipo genérico que é utilizado na Verdana. Aqui tem algumas referências. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. Tem mais alguma dúvida? Sim ou não? Ó, Leonardo, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. Tudo tranquilo. Então tá. Eu tô com um probleminha, porque eu levei um strike lá no YouTube, não sei porquê, e aí eles me proibiram por 7 dias de subir vídeo pro YouTube. Então, desde a semana passada eu não tô conseguindo mandar vídeo para lá. Eu tô esperando, se eu não me engano, amanhã termina esse prazo, e aí eu vou conseguir subir o vídeo da semana passada, que eu acho que não, de vocês da terça-feira ficou faltando, eu acho, e aí já subo esse aqui também, tá? Eu tomei um strike lá, não sei por quê, porque todos os vídeos são meus, não tenho nada de direito autoral, não tenho música, não tem... os slides sou eu que faço, então não sei por quê, mas eu tomei um strike, e aí eles me deixaram 7 dias sem poder subir vídeo. Se eu tomar o segundo, aumenta para 14, e se eu tomar o terceiro, o meu canal é excluído. Tudo bem. Depois a gente vê como é que faz. Mas, a princípio, se eu não me engano é amanhã, é hoje de noite ou amanhã, não tenho certeza, que liberam. Assim que liberar, eu vou subir os vídeos para lá e aí eu disponibilizo para vocês, tá? Se ninguém tem mais dúvida, então a gente fica por aqui. Um abraço a todos. Até semana que vem. Bom final de semana.